Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre mudança de emprego e mudança de carreira. Um ponto fundamental para mudarmos de emprego e mudarmos de carreira é perguntarmos qual que é o nosso propósito de vida, o que queremos para a nossa vida, quais são os nossos objetivos. Porque se não fizermos essa reflexão, podemos mudar de emprego e não estarmos alinhados com o nosso propósito e ficarmos frustrados com isso. E aí o resultado qual que é? Os mesmos problemas, os mesmos sentimentos que você tem em relação ao emprego atual, vai acontecer no emprego futuro. Isso. Mesmo que no começo, como é novidade e tal, parece que é tudo diferente, mas você vai, ao longo do tempo, entrar na mesma situação. Ou seja, você vai sempre estar insatisfeito. Se você não tiver seu propósito, se você não se conhecer, não vai adiantar nada. Então, a primeira coisa é ter um plano individual, um plano seu de carreira dentro das empresas. Então, falando desse planejamento, desse plano, você pode fazer individualmente. Hoje em dia tem muitas ajudas pela internet, com livros, e você pode fazer também com a ajuda de um profissional. Nós aqui temos esse trabalho de acompanharmos, né, individualmente a pessoa quando ela quer mudar de carreira ou quando ela quer mudar de empresa. Então, fazer essas reflexões são muito importantes, porque nós temos que alinhar o nosso trabalho com o nosso propósito de vida. Quais são os nossos objetivos? Qual a nossa visão para daqui 5, 10 anos? Como nos vemos felizes ao trabalhar? O que brilha os nossos olhos? Tudo isso é muito importante na hora de você fazer seu planejamento de carreira. Então, mudar para mudar, como o Luiz falou, não vai ajudar. Primeiro nós temos que fazer esse trabalho para depois podermos começar essa mudança. E acho que é legal a gente fazer aquela colocação que é bem interessante da questão da gente sempre querer colocar a culpa nos outros, né? Então, se eu não estou satisfeito no meu emprego, a culpa não é minha, a culpa é da empresa. Então, lembrar o seguinte, primeiro, esquecer essa história de culpa, porque a ideia não é achar culpados, mas se realizar internamente. E para isso eu preciso saber o que eu quero da vida, para daí fazer o meu plano, minha carreira e entender exatamente aquilo que me faz satisfeito, aquilo que me satisfaz no meu trabalho, já que vamos ficar tantas horas aí dentro de uma empresa, né? Sim, isso é muito importante. Outra questão que eu vejo muito também nos meus atendimentos e nos trabalhos da empresa é que muitas vezes a pessoa participa de muitos processos de seleção ao mesmo tempo, sem ter esse planejamento claro da carreira dela, sem saber exatamente quais são as empresas que estão alinhadas com seus valores, com seu propósito de vida. Dificulta até as respostas ou a participação nas dinâmicas, nas entrevistas que a pessoa vai, né? Sim, e aí começa a participar de muitos processos e muitas vezes são chamados em empresas que eles nem gostariam de trabalhar. Então, esse processo de autoanálise, autorreflexão é muito importante, porque é muito melhor você se candidatar a menos processos de seleção que estejam alinhados ao seu propósito de vida, aos seus objetivos de vida, do que você fazer muitas entrevistas e ficar perdido sem saber o que você quer e para onde você vai caminhar na sua carreira. Então, essa questão de só participar por participar não é um bom começo para você mudar de emprego. Então, todo esse trabalho antes é importante para quando você for participar de um processo, você estiver bem alinhado com seus objetivos. Isso vai fazer com que você tenha uma entrevista muito melhor, que você participe muito bem. E se você for selecionado e essa empresa estiver de acordo com tudo que você imaginou e com seus objetivos, aí sim você vai ter uma conversa com o seu gestor da empresa que você está
E aí, nesse ponto, é muito importante você ser sincero, ter uma conversa bem profissional, falando dos seus objetivos, por que você quer mudar, que não é só, às vezes, por um objetivo financeiro, mas tem objetivos maiores em cima disso. Por que é importante você ter essa transparência com o seu gestor quando você for mudar de empresa? Porque você precisa deixar as portas abertas nessas empresas que você está hoje. Porque é muito importante deixar as portas abertas. Porque o mercado, ele facilita muito essa questão de você ter boas indicações nas empresas que você trabalhou, boas referências. Então, você não acha isso importante, Luiz? Com certeza. E não tem assim como escapar disso, porque as empresas, ou algumas empresas são ligadas, os departamentos de recursos humanos têm ligações regionais, têm aí as suas reuniões periódicas. Então, assim, tudo aquilo que a gente acaba deixando uma imagem ruim na empresa que a gente está saindo, isso pode nos atrapalhar, pode ser usado contra nós mesmos. Então, a ideia qual é? Sempre deixar as portas abertas. Eu mesmo já passei por isso, porque eu trabalhei em várias empresas como colaborador, como funcionário. Depois que eu montei a minha empresa, eu continuo prestando serviços para as empresas que eu já trabalhei, né? E até acaba sendo um benefício no sentido de as pessoas nos conhecerem e tal, facilita, né? Sim. Então, essa questão é importantíssima. Sempre que a gente sair de um emprego, negociar bem essa saída, deixar bem tratada essa questão, não tomar aquelas atitudes, né, contra a empresa, de sair falando mal da empresa e etc. Mesmo porque a empresa, para uns, atende, está do jeito que gosta, outros já não se identificam muito e assim vai. Por isso é muito importante essa questão de ter todo esse plano da gente, o individual, da gente saber o que a gente quer, o que me faz feliz no emprego e qual é o tipo de emprego que a gente quer, né? E eu já presenciei pessoas que, quando são demitidas de empresa, principalmente, né? E algumas até saindo, mas pessoas que são demitidas da empresa, que saem magoadas sempre, né? Ninguém gosta de ser demitido. A gente sempre sai com a impressão que se estamos sendo demitidos, estão nos descartando, e também temos que pensar que não é bem assim, né? Porque tem situações e situações. Tem situações que as empresas estão com excesso aí de pessoas, excesso de colaboradores, o mercado está ruim, enfim, depende da situação. A gente vai ter que se adequar, ou as empresas vão ter que adequar os seus quadros, e aí nós vamos ter pessoas que vão ter que ser dispensadas, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo isso. Mas eu já presenciei casos, a pessoa vai lá e rasga tudo o que fez, por exemplo, na parte de engenharia, rasga os projetos, enfim, às vezes chega até a quebrar coisas da empresa. Isso é crime, né? Isso a gente não pode fazer, quer dizer. Então, de repente, por causa de uma questão ali profissional, a gente tem prejuízos maiores ainda, né? Então, o ponto-chave é deixar as portas abertas de onde a gente sai, manter lá as amizades, os contatos e partir para o próximo passo do nosso plano. E como é que a gente pode trabalhar melhor esse plano? Quer dizer, como é que a gente pode falar para as pessoas se orientarem para elas pensarem neste plano que ela tem que fazer? O que você acha, Roseli? Então, como eu falei no início, é fazer perguntas, né? Perguntas chaves, né? O que eu quero para a minha vida, né? Fazer um planejamento de 5 anos é importante. Como eu me vejo daqui 5 anos? Como eu me vejo daqui 10 anos? Fazer uma visão para esses 10 anos. Que tipo de trabalho eu gosto de fazer? Sim, seja profissional, seja pessoal, porque muitas vezes deixamos de fazer esse planejamento estratégico para nós mesmos, para a nossa carreira, para o nosso pessoal, e fazemos só para empresas que trabalhamos. Sendo que o planejamento estratégico ele é muito bem-vindo nas carreiras e na parte pessoal também. O que eu quero continuar estudando? Eu quero fazer uma carreira B, eu tenho um plano B, eu quero desenvolver que habilidades mais,
que línguas eu quero desenvolver a minha habilidade, eu já tenho um bom conhecimento em inglês avançado, eu quero aprender espanhol, chinês, italiano, o que eu quero desenvolver atualmente? Então, tudo isso colocar num planejamento estratégico, pessoal e de carreira, porque dentro desse planejamento a gente vai trilhando e vai podendo olhar para os próximos passos da nossa carreira. E eu gosto de lembrar que, quando a gente fala em planejamento, planejamento é tudo e sobre todos os aspectos, sim, reforçando o que a Roseli já comentou. Então eu tenho que pensar, ou falando em mudar de emprego ou mudar de empresa, eu tenho que pensar neste plano como é que eu vou fazer essa transição. Então, não adianta eu tomar uma decisão precipitada de falar, já não aguento mais esse trabalho, vou procurar aí outro emprego e o primeiro que aparecer eu vou para lá. Não, a gente tem que fazer todo um plano. Então a gente tem que fazer essa reflexão, como a Roseli colocou. Eu tenho que fazer essa reflexão. O que eu quero? Eu quero continuar com esse tipo de atividade? Não, eu não quero continuar. Por exemplo, se eu não quero continuar com esse tipo de atividade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar capacitação, conhecimento. Como é que eu vou para uma outra atividade se a minha experiência está focada nesta minha atividade atual? Que, por exemplo, né, se for um caso que eu não gosto, eu não me identifico, como eu vou fazer para mudar? Eu não consigo mudar de hoje para amanhã. Eu tenho que fazer todo esse planejamento. Eu tenho que pensar como que eu vou fazer a transição. Eu só consigo ir para uma outra área, por exemplo, se eu me capacitar nessa área. Eu preciso começar a ganhar conhecimento nessa área, tenho que estudar. Na verdade, estudar, a gente nunca deve parar de estudar, sim, né? Isso. Desde conteúdos como um todo, né? As línguas, como a Roseli colocou agora há pouco, também isso é muito importante. Então, tem que acompanhar o mercado, saber o que a gente está precisando. A gente viu nos últimos anos criação de oportunidades no mercado digital, né? Que a turma fala, sim, aí o digital, toda a parte de internet, seja desde e-commerce, marketing digital, pessoal que desenvolve conteúdos e web design e outras coisas mais. Ou seja, a gente teve aí nos últimos anos assim, uma oportunidade grande de carreiras ligadas aí a essa questão do chamado digital. Sim. Então, tem oportunidades lá. São coisas novas. Como é que eu consigo migrar para uma área dessa? Eu preciso ir atrás de conhecimento. Eu preciso me especializar, preciso me capacitar, começar a fazer alguns trabalhos para ganhar alguma experiência, para depois poder fazer a minha transição de trabalho, né? E aí, esse plano que nós estamos falando, ele tem que envolver tudo isso. Eu tenho que saber como é que eu vou fazer. Eu vou sair da minha empresa de imediato para buscar essa capacitação? Opa, preciso ver se eu posso fazer isso. Preciso ver se eu não vou ter problemas financeiros. Então, eu vou ter que fazer realmente um plano. Ou eu vou fazer uma reserva financeira para poder fazer esta troca desta forma, para poder me dedicar melhor. Ou nós vamos ter que fazer um outro tipo de plano. Por exemplo, vou planejar que eu vou ficar mais um ano e meio na empresa que eu estou, por problemas financeiros, por exemplo, ou para não ter problemas financeiros, e depois eu vou, ou em paralelo, eu vou desenvolvendo algo novo, ou vou direcionando minha carreira, meu conhecimento para onde eu quero ir, para depois de um ano e meio, a gente poder iniciar esta transição. E notem que a Roseli falou, planejamento em 5 anos, em 10 anos, a gente tem que pensar em médio e longo prazo também, né? É isso. E um ponto muito importante desse planejamento é fazermos ele documentado. Fazer um plano mesmo documentado. Que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença, porque quando a gente escreve, a gente documenta, a gente tem como revisar, como ver se a gente está indo para aquele alvo, se está saindo do alvo, o que tem que fazer para corrigir. Constantemente consultando e ajustando esse plano. Isso. Então, por exemplo, se eu tenho um plano de 5 anos de carreira, de 10, eu posso todo ano fazer revisão das minhas ações focando para médio e longo prazo. Com isso, eu fico muito mais apto a desenvolver minhas ações daquele ano alinhados com o meu planejamento de médio e longo prazo. E isso muitas vezes as pessoas não fazem porque elas esquecem de documentar. Muitas vezes os planos ficam só
na imaginação, e quando fica só na imaginação sem documentar, muitas vezes a gente se perde no meio do caminho. Então, documentar, escrever, revisar, alinhar rota, alinhar objetivos são pontos fundamentais para esse planejamento de carreira que a gente tem feito. Inclusive, toda essa dinâmica que a Roseli comentou, toda essa dinâmica tem a ver com o próprio funcionamento do nosso cérebro. Então, escrevendo, relendo, corrigindo, aquilo nós vamos colocando nas nossas mentes, jogando isso para o nosso subconsciente, e tudo isto vai contribuir a nos ajudar a atingir aquelas metas ou aquele plano, a seguir aquele plano que a gente traçou, né? Sim. Quando a gente fala desse plano, também a questão salarial está envolvida, né? Toda essa questão financeira, como a gente já comentou. Um outro ponto que acho que é interessante a gente ter bem claro na mente é o seguinte: normalmente, se você quer aumento de salário, para ter um aumento de salário um pouco mais rápido, normalmente a melhor jogada é fazer a mudança de empresa. Só que a gente tem que avaliar o que essa mudança vai nos trazer, né? Então, porque normalmente as empresas, pelo menos as empresas maiores, que têm aí os seus planos de carreira e salário, é difícil a gente conseguir um aumento de salário num espaço de tempo pequeno, né? Sim. Porque tem lá todas as suas regras, de cada vez que dá um aumento é limitado a algum percentual, e também é limitado por tempo, tipo, só posso dar um aumento para o colaborador a cada ano e assim vai. Então isso limita. Então no primeiro momento, se o problema é só salário, até a melhor opção seria você mudar de empresa. Porque quando a gente muda de empresa, a gente consegue, em geral, negociar mais a questão do salário, quando a gente está entrando. Só que tem que lembrar também dos pontos negativos, né? O último que entrou é o primeiro que corre mais risco no caso de começar a ter demissões, alguma coisa, é o que corre mais risco. Então a gente tem que pensar ou lembrar disso também, não podemos esquecer, né? Também, se a gente entrar com salário muito mais alto do que a função, e a gente consegue saber esses valores pelo mercado, com os contatos que a gente tem, se a gente entrar também com um valor muito fora, também, se a gente não se desenvolver rapidamente na empresa, nós vamos ser muito cobrados por aquilo e também corremos o risco de sermos dispensados, porque a empresa também ainda não criou aquele vínculo com o colaborador. E o outro ponto que sempre é bom a gente ter em mente é a questão do compliance. Então, quando a gente muda de empresa, às vezes a gente vai para empresas concorrentes, nós não podemos revelar segredos da empresa anterior, né? E isso, nos últimos anos, isso ganhou uma força grande nas empresas, né? Toda essa parte aí de segredos, as chamadas espionagens industriais, tal, a gente tem que ficar bem esperto com isso, porque senão a gente pode estar fazendo algo que não deve e, depende do nível, pode até chegar em algo que pode ser visto como o crime ou processos criminais, coisas desse tipo, né? Então, a gente tem que estar com tudo isso em mente e não tomar decisão só por tomar. E tudo isso tem que fazer parte do plano que a gente falou até agora, porque com esse plano fica muito mais claro a gente entender o que realmente a gente quer, o que eu preciso, que uma coisa é, momentaneamente, não estou satisfeito com o meu trabalho, seja por salário, seja por atividades, etc. E outra coisa é a gente fazer essa reflexão do que realmente nós queremos, o que nos faz feliz e etc. E o outro ponto que também assim é bom a gente lembrar que salário não é tudo nas atividades que a gente faz. Porque se é algo que eu vou ter que fazer todo dia e a maior parte do tempo a gente passa nas empresas, quando nós somos contratados pelas empresas, eu tenho que fazer algo que eu consiga fazer aquilo sem grandes problemas, porque senão isso vai me desenvolver doenças, né? Doenças aí, as chamadas doenças mentais, algo do gênero. Um outro ponto muito importante quando mudamos de empresa ou quando mudamos de carreira é analisarmos os nossos pontos fortes, as nossas fortalezas,
o que nós temos de bom, de importante, que eu posso aplicar, oferecer no mercado. Porque muitas vezes eu não foco nisso, não desenvolvo bem isso, e na hora de mudar de empresa, eu acabo me fechando, implantar boas melhorias, boas técnicas na nova empresa. Então eu tenho que explorar essa parte do que eu faço bom, quais são as minhas fortalezas e, ao contrário também, quais são as minhas fraquezas, quais são os meus pontos fracos. Eu posso melhorar isso antes de entrar numa nova empresa, para que quando eu entre, eu esteja mais capacitado para desenvolver o meu trabalho, os meus projetos nessa empresa. Então é muito importante olhar para essas melhorias que eu preciso fazer comigo. Então, eu tenho já um tempo na empresa, eu sei, até por feedbacks da gestão, por avaliações 360, por feedback dos meus subordinados, eu já tenho uma visão daquilo que eu preciso melhorar. E por que não eu buscar essa melhoria durante esse processo de mudança de empresa? E não ficar esperando eu entrar numa empresa para começar essas melhorias. Eu posso adiantar, eu posso chegar lá já pronto, já mais desenvolvido. E muitas vezes quando a gente sai de uma empresa, e principalmente quando a gente é demitido, como o Luiz falou, se a gente ficar só focado no ruim, naquilo que foi ruim, eu fui demitido, e não pensar no que eu posso desenvolver para melhorar, e o que eu posso desenvolver para chegar numa outra empresa, tendo uma nova postura, tendo pontos fortes a mostrar, a desenvolver nos meus projetos, com os meus liderados, isso vai fazer toda a diferença quando eu começar um novo trabalho ou quando eu mudar de carreira também. Porque além de eu mudar de emprego, eu posso pensar em mudar de carreira, fazendo aquela reflexão com propósito de vida, com aquilo que brilha aos olhos, eu posso querer uma nova carreira. Hoje em dia as pessoas voltaram para a faculdade com mais idade, então não tem mais limite de idade. Então eu posso dar exemplo, como eu já falei aqui, aos 50 anos eu resolvi mudar de carreira, porque eu já tinha 25 anos de trabalho nas indústrias como engenheira, tendo cargos de gestão. Fiz mestrado na área de engenharia mecânica, na área de qualidade, e sempre fui muito feliz nos projetos que eu liderei, nos projetos que eu implantei nas empresas, mas depois de 25 anos eu já não estava mais motivada para trabalhar nesse formato. Vai saturando, né? Eu queria novas possibilidades. E aí eu pensei assim, como que eu posso ajudar as pessoas que estão passando por isso dentro das empresas, passando pelo que eu estou passando, que querem mudar, mas muitas vezes é difícil, porque no meu caso faltavam só 5 anos para aposentadoria. Então eu pensei, como que eu posso ajudar essas pessoas? E foi aí que eu fui estudar psicanálise, para poder ajudar as pessoas nesse processo. Hoje, depois de fazer todo o curso de psicanálise, fiz pós-graduação em psicanálise, fiz curso de coaching. Então, são 10 anos que eu ajudo muitas pessoas a mudarem de profissão, a mudarem de carreira, a mudarem de empresa. Então, não é só mudar de empresa, a gente pode mudar de carreira também. E hoje em dia a gente vê as pessoas querendo outras coisas, outras carreiras, ou mesmo depois que se aposentam, né? Sim. Quando a gente fala, né, mudar de carreira, mudar de emprego, na verdade o que a gente tem que pensar é em mudar de vida. É a vida como um todo, né? Isso. A vida profissional vai interferir na vida particular e vice-versa, né? Então a gente tem que pensar na nossa vida como um todo. Nós temos que ser mais felizes. Nós temos que estar mais satisfeitos com nós mesmos, né? Para daí a gente buscar algo melhor. E para você, Luiz, qual foi a virada de chave para montar a empresa? Nessa busca em mudança de carreira, mudança de emprego, né, ou de empresa, eu estava fazendo um treinamento de especialização nos Estados Unidos. Essa parte de treinamento eu sempre gostei. Muitas empresas, ou praticamente todas as empresas que eu passei, um dos que fazia sempre mais treinamentos era eu, né? A gente sempre foi atrás dessas especializações, capacitações,
eu sempre gostei de replicar os treinamentos, e aí vendo o modelo que é aplicado nos Estados Unidos, desses treinamentos que eu participei, eu vi que tem diferenças em relação ao padrão normal aqui no Brasil. Então, qual foi a ideia? Trazer esses modelos para cá, para o Brasil, treinamentos mais completos, né? Treinamentos assim mais voltados ou focados para práticas. O interessante é que lá, dessa vez que eu estava lá nesses treinamentos, como eram alguns temas que parte eu já conhecia, eu fiz uma série de perguntas para os instrutores e fiquei admirado com o tipo de resposta que eles dão. Porque assim, são as respostas totalmente ligadas ou linkadas com a prática. Não tem essa história de teoria, mas na teoria é assim ou é assado. E aí eu fiquei bem assim entusiasmado com esse modelo de fazer dessa forma. E como eu já estava pensando em mudar de carreira, e também com mais de 50 anos, como a Roseli, aquela história de já estar mais estagnado no trabalho que a gente faz, dominando tudo que a gente faz, para buscar novos desafios, então comecei a pensar que seria interessante montar uma prestação de serviço, uma empresa aí de treinamentos. A gente começou com treinamentos, ou treinamentos de consultoria, em técnicas aí de melhoria de qualidade, produtividade, redução de custos, mais focado para a indústria, mas a gente depois foi abrindo o leque aí conforme a gente foi trabalhando aí com a empresa. Mas também foi feito todo um planejamento, que foi feito um planejamento em conjunto com a Roseli. Primeiro eu montei a empresa, a gente até pensou em fazer o contrário, né? A Roseli sair para montar a empresa, aí, enfim, discutimos o planejamento, foi todo feito em conjunto, e aí nós fizemos todo esse planejamento, como nós estamos falando para vocês, planejamento de mudança de carreira. Então também eu tinha cargo de chefia na empresa que estava, e tinha que abrir mão do salário para poder partir para essa nova empreitada aí. E aí foi feito todo um plano de transição, que depois eu vou contar com detalhes toda essa sequência de montagem da empresa, até para dar dicas aí para vocês de o que fazer e o que não fazer para partir para um negócio próprio, né? Mas a ideia veio de lá, então lá foi a mudança de chave. E mesmo assim, eu dali até fundar a empresa, passaram aí em torno de 2 anos. Então, notem, 2 anos de planejamento. E discutíamos muito, virávamos noite discutindo e como fazer, e como acertar a parte financeira também, porque ia abrir mão de um salário bom, né, na época, como que nós íamos fazer. Aí, com base num bom planejamento, a gente chegou onde a gente está hoje, né? A empresa foi fundada em 2010, já temos aí 14 anos no mercado, com um sucesso aí muito, muito grande, né? Que essa história vai ser contada num outro vídeo que a gente já está montando aí para vocês, né? Mas a grande virada de chave foi essa, porque até então ficava naquela história, tá bom, carreira estagnada, preciso mudar de carreira, mudar de emprego, aí pensando, vou para outra empresa. Eu já tinha trabalhado em várias empresas, a última empresa que eu trabalhei, quando eu entrei lá, a ideia, que também fazia parte de um outro plano, a ideia era ficar mais tempo, porque até então eu ficava poucos anos em cada empresa, porque achava que tinha que mudar. Depois, em um determinado momento da minha carreira, achei que teria que ficar mais tempo numa mesma empresa, e assim foi feito, até a hora que chegou esta oportunidade, essa visão de montar a empresa, né, de treinamentos, consultoria, e que depois, com a parte da Roseli, quando a gente fez todo esse plano em conjunto, depois de 1 ano da empresa rodando, aí ela também saiu do emprego dela e veio a ser sócia na empresa, e depois, com o passar do tempo, parte de liderança, psicanálise, essa parte mais ligada a desenvolvimento de pessoas, ela veio dar força a
parte, esta vertente dentro da empresa, né? E assim a gente foi, ao longo do tempo, completando o nosso portfólio, né? Roseli, eu acho que seria legal dar aí umas dicas para o pessoal de como montar esse plano, né? Como já foi falado, a gente pode recorrer a profissionais que nos ajudam a todo esse trabalho, mas a gente também pode, eu até diria que a gente até deve começar por conta própria, né? E quais seriam assim, esses pontos chaves para cada pessoa fazer ou pensar em montar este plano de transição de carreira? Então, como eu disse no início do vídeo, é você primeiro saber aquilo que você quer. Então, o que eu quero para minha carreira? Quais são os próximos passos? Qual o meu propósito de vida? O que eu vou querer definir? Bom, eu quero ser gestor em 5 anos, por exemplo. Então, eu vou fazer um planejamento, vou fazer um plano mesmo escrito, com as ações. Vamos supor esse plano para 5 anos. Eu vou colocar todas as ações necessárias para eu ser um gestor daqui a 5 anos. Então, eu vou trabalhar a parte pessoal, como eu falei, trabalhar as fraquezas, o que eu preciso trabalhar mais. Talvez liderança, talvez comunicação. Quais são os pontos que eu preciso trabalhar? E eu vou escrever, eu vou fazer um treinamento, eu vou desenvolver através de leitura, eu vou me capacitar através de assistir vídeos. Quais são as minhas ações para chegar nesse objetivo de 5 anos? E um ponto interessante, que às vezes as pessoas não se tocam, é o seguinte. Você falou que tem que melhorar os pontos, as fraquezas. Isso. O primeiro passo é a gente entender quais são as nossas fraquezas. Isso. E muitas vezes, sozinho, é difícil fazer. Então, o que é legal? A gente pedir para alguém, pessoas que nos conhecem, fazer algum tipo de avaliação. Então, colegas de trabalho, cônjuges, amigos, seja lá o que for, no sentido da gente ter, porque muitas coisas a gente faz, ou a gente toma atitudes que a gente também não percebe. Então, como é que eu sei que eu tenho que melhorar? Primeira coisa, eu preciso listar, pensando no plano, eu tenho que listar quais são esses pontos que eu preciso melhorar. Isso. Então, como a Roseli falou, se eu quero ser um gestor, eu primeiro, e quando a gente fala em fazer o plano, é ter as ações, os prazos, os responsáveis, a princípio temos que ser nós, porque se eu for fazer um plano de carreira onde depende de outras pessoas, ele já vai estar furado, já vai estar ou pode estar comprometido, né? Então eu tenho que primeiro entender como que eu sou, quais são esses meus pontos a melhorar, essas minhas fraquezas. Então primeiro eu preciso listar isso, eu preciso entender isso, para depois ir atrás desta melhoria. Sim. Porque se eu não fizer isso, eu não vou evoluir, né? E além disso que o Luiz falou, da gente falar com as pessoas que estão ao nosso redor, eles podem dar feedbacks muito bons. Então a gente pode pedir quais são os nossos 2 pontos fortes e 3 pontos a melhorar. Isso aí vai nos ajudar muito a estabelecer o que a gente precisa melhorar. Fora isso, as empresas têm avaliações 360 graus, e tem as competências necessárias para ser um gestor. Então eu posso ir lá na empresa e ver quais são essas competências para eu poder desenvolver dentro do meu plano. Então usar também esse conhecimento que a empresa tem dentro do RH é muito importante, porque existem muitas avaliações de desempenho dentro das empresas. Hoje as avaliações são muito bem feitas, o RH faz uma compilação de tudo isso, temos um planejamento das melhorias. Então, por que não usar esse rico material que tem dentro das empresas para a gente colocar no plano mesmo? Então, aí eu vou fazer esse plano. Como o Luiz falou, eu vou definir o que eu quero fazer, como, onde, qual a data, né? Certinho, e detalhar tudo isso no plano. Depois eu vou ler esse plano diariamente, semanalmente e vou revisando. Temos que estar constantemente lendo, relendo esse plano para que aquilo não saia das nossas cabeças. E para focar todas as nossas atitudes naquele plano. Isso. Então, por exemplo, eu coloquei que eu vou fazer um curso de idiomas nos Estados Unidos de 1 mês em 2024.
Só que eu percebi que eu não vou, por falta de recursos, ou porque eu não consegui fazer esse ano, tudo bem, eu vou mudar para o ano que vem, mas eu tenho que fazer uma revisão no meu plano, porque o mais importante é o meu objetivo final. Daqui 5 anos eu quero ser gestor. Se eu mudei de 2024 para 2025, isso não é problema. O objetivo é eu continuar com a minha meta final, com o meu objetivo final, que é ser gestor daqui 5 anos. Então, é muito importante revisar esse plano. Porque muitas vezes a pessoa faz o plano, guarda na gaveta e esquece dele. E esquece de revisar. Então, é muito importante revisar e ir colocando as ações à medida que elas vão acontecendo, no plano real, né? Na realidade. Isso é muito importante. A gente pode e deve estar revisando o plano. Conforme a gente muda alguma coisa, alguma ação no plano ou alguma data, como esse teu exemplo, a gente tem que ter o foco lá no final, para a gente não cair naquela armadilha de estar sempre postergando as coisas e aí esse plano nunca vai terminar. Isso é muito importante. O recado da Roseli, reforçando, é assim, você mudou algo que era para fazer esse ano, por algum motivo não deu, você replanejou para o ano que vem. Mas você tem que olhar o plano como um todo, porque teu objetivo final não vai mudar. Claro, se precisar fazer uma alteração também, a gente vai fazer, não teria problema. Mas cuidar para que não seja constantemente eu estou jogando essa data mais para frente e esse plano nunca vai terminar. Ou seja, eu nunca vou resolver aquilo que eu me propus a resolver, né? Isso é um ponto muito importante. Então, revisar o plano é fundamental para chegar no meu objetivo de médio e longo prazo. Eu fiz, nesse caso, uma visão para 5 anos. Eu poderia ter feito para 10. Então, não importa se é 5, são 5 anos ou se são 10. Eu vou adequar esse plano a essa visão que eu fiz. Então, é assim, primeiro, tem que estar claro o que a gente quer, o que cada um quer, tem que estar muito claro isso, primeiro ponto, esse é o ponto crucial. Depois, com base nisso, vamos fazer o plano. Com base nesse plano, nós vamos seguir esse plano à risca, vamos ler esse plano constantemente, fazer os ajustes, se necessário, sem perder o foco, né? Sem perder o final. E aí todas as atitudes que nós vamos fazer no nosso dia tem que estar focado para a realização daquele plano. E aí a chance da gente conseguir atender prazos e chegar onde a gente quer é muito alta, ou seja, é praticamente garantido que a gente vai conseguir chegar lá, né? E esse plano escrito, ele serve para qualquer situação. Esse exemplo que eu dei, eu quero ser gestor, eu quero mudar de carreira, eu quero mudar de emprego para outra empresa. Ele serve para qualquer situação. Então, eu posso aplicar em qualquer situação onde eu queira mudar de carreira, mudar de emprego ou ter uma promoção dentro da minha própria empresa, né? Sim. Então, se vocês gostaram desse vídeo, desse conteúdo que nós estamos fazendo, se inscrevam no nosso canal e curtam o vídeo, compartilhem para que a gente possa fazer mais conteúdos como esse, que nós vamos continuar nesse trabalho e é um prazer estar aqui com vocês. Ok, pessoal, nosso canal no YouTube da Bacelar Treinamentos já tem mais de 100 vídeos com conteúdos lá, que tem muita dica, tem muita ferramenta para melhoria de qualidade e produtividade, que vocês podem acessar lá tranquilamente. Então, nos siga no canal da Bacelar Treinamentos, no YouTube, que vocês vão ter lá uma série de conteúdos. E constantemente nós estamos produzindo novos conteúdos para ajudar vocês a se desenvolverem nas carreiras, nos seus negócios próprios, enfim, na vida como um todo. Tchau, tchau e até a próxima.